Leitura do dia 20 de junho. Segundo livro das Crônicas, capítulo 14, versículo 1. E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, do versículo 9 ao versículo 11. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Eu também tenho explicado sempre que quando diz Davi, seu pai, ele era da descendência de Davi, mas Davi não era pai biológico de Asa, era descendência. Então na Bíblia usa muito estes termos, filho de Davi, mas não era filho de Davi, era da linhagem de Davi. Você vai ouvir isso muitas vezes no decorrer de toda a leitura. Segundo livro das Crônicas, capítulo 14, do versículo 2 ao versículo 5. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscassem ao Senhor Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, do versículo 25 ao versículo 26. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai e no seu pecado, com que tinha feito pecar a Israel. Segundo livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 20. E Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículos 19 e 20. Quanto ao mais dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que tudo está escrito no livro das Crônicas dos Reis de Israel. E foram os dias que Jeroboão reinou 22 anos, e dormiu com seus pais. E Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 31. Quanto ao mais dos atos de Nadab e a tudo quanto fez, porventura não está tudo escrito no livro das Crônicas dos Reis de Israel? Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículos 27 e 28. E conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e feriu-o Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam a Gibeton. E matou-o Baasa no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículos 33 e 34. No ano 3º de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, com que tinha feito pecar a Israel. Você que está acompanhando a leitura da Bíblia em ordem cronológica, eu não posso entrar em muitos detalhes, porque senão esta gravação iria se estender muito, ficaria muito longa. Então, o que acontece? Você vai ouvir muitas vezes essa expressão,
e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, com que tinha feito pecar a Israel. Então, Jeroboão, ele construiu aqueles 2 bezerros de ouro, ele fez 2 altares, um em Dan e outro em Betel, para o povo adorar o bezerro de ouro, para que o povo não fosse a Jerusalém se unir com a tribo de Judá e Benjamim, que era o reino sul. Então, por isso que eu tinha muita dificuldade de entender por que sempre diz, enquanto reinava tal rei em Israel, tal rei reinava em Judá. Por isso eu fiz uma pesquisa, já tenho explicado, está no meu site de estudos bíblicos, neusabaldini.com, onde você vai encontrar os reis que reinaram em Judá e em Israel, o reinado paralelo dos 2 reinos. Se você tiver um tempinho, tiver interesse, você acesse lá o nosso site e você vai encontrar esta pesquisa. Não é bem um estudo, é mais uma pesquisa, porque se eu fosse entrar nos detalhes dos 40 reis que reinaram em Israel e Judá, também ficaria um estudo muito longo. Mas as informações que tem lá dá para entender um pouco como começou esta divisão e como terminou os 2 reinos, Judá e Israel, Reino Sul e Reino Norte. Então, por isso que você ouve o que está no livro de Reis, está em Crônicas e repete o nome dos reis e repete o que eles fizeram, porque são passagens repetidas verdadeiramente. Mas ouça com atenção para que você possa entender o que aconteceu no final com estes 2 reinos de Israel e Judá. Foi muito triste. A palavra de Deus se cumpriu pela desobediência deles. E muitas vezes você vai ouvir: seguiram o caminho de Jeroboão e no seu pecado, com que tinha feito pecar a Israel. Então a história de Jeroboão que ele deixou foi esta: este exemplo de pecado e desobediência. Então, todas as vezes que fala sobre Jeroboão, e tem 2 Jeroboão, tem Jeroboão 1 e o 2. Esse é o Jeroboão 1. Então, às vezes, eu fico assim pensando como nós devemos refletir com a história da nossa vida. Quais são as páginas do livro da história da nossa vida que será interessante ficar escrita para que outras pessoas possam ler. Quando eu digo a história está sendo escrita, não quero dizer que eu tenha que ter um livro e você da sua vida, mas os nossos feitos, os nossos atos, o nosso testemunho, o nosso procedimento, a nossa obediência a Deus, tudo isso vai sendo observado. Então, existem pessoas que, por não terem temor a Deus, elas preferem seguir e copiar o mau exemplo, o mau testemunho, o mau conselho. Foi o que Israel fez, seguindo o exemplo terrível de Jeroboão. Continuando, primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículos 29 e 30. Sucedeu, pois, que, reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor, que dissera pelo ministério do seu servo Aías, o Silonita, por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel, e por causa da provocação com que provocara ao Senhor Deus de Israel. Segundo livro das Crônicas, capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 15. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram.
Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. Então, como você percebe, o reino sul era formado somente das duas tribos, Judá e Benjamim. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.000.000 de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército. E levaram dali muito grande despojo, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor estava sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Salmo número 77, autoria de Asaf. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me, e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite, chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Os céus retumbaram. As tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar
foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo, como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículos 17 e 18. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxe as coisas que tinha consagrado seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus: prata, ouro e utensílios. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 12. Porque tirou da terra os rapazes escandalosos, e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículos 14 e 15. Os altos, porém, se não tiraram. Todavia, foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas de seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara: prata, ouro e utensílios. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15, do versículo 9 ao versículo 15. E ajuntou a todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até ao maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e com buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram e com toda a sua vontade o buscaram e o acharam,
e o Senhor lhes deu repouso em redor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 13. E até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Azerá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 16. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Então, guerra entre o reino sul e entre o reino norte. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 16. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Azerá um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 19. E não houve guerra até ao ano 35º do reinado de Asa. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 32. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 6. No ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriram a Ijon e a Dan e a Abel-Maim e a todas as cidades das munições de Naftali. E sucedeu que, ouvindo-o Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo o Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e edificou com isto a Geba e a Mispa. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, do versículo 17 ao versículo 22. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair nem entrar junto a Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e o ouro que ficara nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos, e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Vês aqui que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon e a Dan, e a Abel-Bet-Maaca, e a toda a Quinerete, com toda a terra de Naftali. E sucedeu que,
ouvindo-o Baasa, deixou de edificar a Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispa. Então você está vendo, é assim muito, você ouve falar do rei de Israel, do rei de Judá, Asa, rei de Judá, Baasa, rei de Israel, e eles guerreavam o tempo todo. Então, quer dizer, uma hora tinha paz, outra hora tinha guerra, mas o maior tempo mesmo era de guerra. Então, o rei Asa, ele pediu ajuda ao rei da Síria, que o ajudasse e que desfizesse a aliança com Baasa, rei de Israel. Então ele enviou presentes, ouro, prata, para o rei, para Ben-Hadad. E Ben-Hadad atendeu ao rei Asa, ao rei de Judá. Então, você vai acompanhando esta leitura e você vai entendendo que havia os dois reinos, quem que servia a Deus, quem não servia, quem obedecia e quem não obedecia. A maior parte de todos os reis que reinaram tanto em Judá como em Israel foram rebeldes à palavra de Deus. Por isso, os dois reinos sofreram grandes consequências. Mas você ouviu a leitura do dia 20 de junho e na próxima gravação você estará ouvindo a leitura do dia 21 de junho. Seria muito bom que todos nós estudássemos a Bíblia com mais interesse, com mais até curiosidade e mesmo por amor à palavra de Deus, por entender que estudar a Bíblia é uma necessidade, nós não podemos ser enganados. A Bíblia, ela conta verdades que talvez você até se surpreenda no decorrer da leitura. Mas é a palavra de Deus, então a Bíblia não pode contar mentiras. O que aconteceu no tempo bíblico, o que foi permitido por Deus, foi escrito na Bíblia. Então esta é a história do Reino Sul e do Reino Norte, que você ora ouve citações em primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas, o livro de Samuel e assim por diante. Você vai ouvindo toda a história destes reinados, o que houve naquele tempo. Deus abençoe você abundantemente. Continue ouvindo. Não desista de ouvir a leitura da palavra de Deus. Eu sempre digo uma coisa: ainda que você não entenda, é normal. Quantas vezes eu li a Bíblia e não entendia o que hoje entendo um pouquinho. Hoje já entendo um pouquinho. Mas muitas vezes eu lia e fazia assim, a minha mente ficava, meu Deus, mas como eu vou entender isso? Como foi isso? Como foi essa história? Então a Bíblia a gente tem que ler, estudar e em oração, pedindo sempre que o Espírito Santo de Deus nos esclareça, nos ensine, nos revele e nos fale através da palavra gloriosa de Deus, porque pelo fato de não entendermos, isto é normal. Isso acontece com todas as pessoas que leem a Bíblia. Não é tudo que está escrito na Bíblia que nós entendemos, não. Mas a mensagem principal da Bíblia é: Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo, o único Filho de Deus, que veio a este mundo, morreu, derramou o seu sangue na cruz para a purificação dos nossos pecados. E Deus, o Criador do mundo, dos céus, da terra, do mar, da lua, das estrelas, do sol, e Deus enviou Jesus Cristo. É a mensagem principal da Bíblia. Então, que você possa interessar em ouvir
até o final da leitura da Bíblia. Se um dia você quiser me escrever, você tem o meu endereço no meu site de estudos bíblicos, neusabaldini.com. Você encontra lá como se comunicar comigo, caso você deseje, entendeu? Eu não tenho uma imagem escondida na internet, não. Eu tenho meu site de estudos bíblicos, eu tenho o meu canal no YouTube com mais de 1000 vídeos já gravados, eu tenho toda a Bíblia gravada de Gênesis a Apocalipse e agora estou gravando em ordem cronológica. Então, será um prazer receber um e-mail seu. Eu senti desejo de falar isso agora. Quem sabe você que está ouvindo agora esta leitura tenha desejo de se comunicar comigo. Pode entrar lá no nosso site, acessar e enviar para nós um e-mail, ou mesmo através do canal do YouTube. Deus abençoe